CSS e vamos continuar aqui com o nosso projeto. Inicialmente, a gente vai criar dentro da pasta Assets a nossa pasta CSS. Dentro da nossa pasta CSS, a gente já vai criar o nosso arquivo de estilização. O nome dele vai ser style.css. Beleza, pessoal. Agora a gente vai dar uma olhada no Figma para ver qual estilo a gente vai iniciar primeiro. A gente vai vir aqui e vai validar qual fonte está sendo utilizada. Então a gente vai olhar aqui a tipografia e eles estão utilizando o Corona One. Então a gente vai importar esse Corona One. Beleza, pessoal? Fechou. Agora aqui a gente já importou. O próximo passo é zerar as margens e o espaçamento aí de todos os elementos da página. Beleza, a gente já fez a parte de zerar toda a parte aí do espaçamento da nossa página. Agora, a gente vai fazer a parte de definição do estilo básico do corpo da página, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver como é que eles estão definindo aqui a nossa página. Seguindo aqui, pessoal. Então, agora o objetivo aqui é definir o estilo básico do corpo da nossa página. Então, a gente vai clicar aqui. E por aqui, a gente consegue ver nosso layout, tá, pessoal? Então, aqui tem a posição dele, tem o dimensionamento, que é a altura, a largura, a cor de fundo e assim por diante. Agora, a gente vai transformar isso no código. Então, vamos lá. A gente vai utilizar o nosso body para isso. Então, o tamanho. O tamanho aqui, a gente vai dar 100 VH. O que significa esse VH? Ele define a altura do corpo como 100% da altura da janela de visualização. O próximo passo vai ser o box sizing. E aqui a gente vai utilizar o border box. O que é isso? Isso serve para incluir o padding e bordas no cálculo do tamanho total do elemento. Próximo passo, a gente vai ter que fazer o background color. Lembrando lá, nosso background color, ele é preto. Mas a gente vai utilizar o hexadecimal aqui. 2, 4, 6. É isso mesmo. Então isso aqui define a cor do fundo do corpo da página como preto. E agora a gente vai utilizar o color, que vai ser um F6, F6, F6. Tá? Isso aqui é definir uma cor de texto como um tom claro. Ele é quase um branco. Beleza, pessoal? Agora a gente vai voltar aqui para continuar vendo. A gente precisa adicionar o negrito aqui, nessa parte aqui, com um front-end de qualidade. Então, vamos lá. A gente vai ir no nosso HTML e vai ver qual tag está sendo utilizada. Ó. Ele está utilizando aqui a tag strong. Então, a gente vai ir no nosso CSS e vai utilizar a mesma tag de lá. Então, vamos lá. Aí vai fechar os colchetes. E aqui a gente vai dar a nossa color que a gente precisa, tá? Para a gente saber a cor que a gente precisa, a gente pode vir aqui no nosso texto, clicar, vir aqui e copiar. Então a gente vai copiar a cor que a gente precisa.
Fiz o hashtag. Beleza. Agora a gente pode até dar uma olhada de como ficou aí com essas atualizações do CSS. Então vamos lá. Então a gente foi no projeto e abriu o nosso index.html. E nada aconteceu. Vocês sabem dizer por que nada aconteceu? Que a gente alterou a cor ali para vermelho na parte que está em negrito, a gente trocou o fundo para background color na cor preta, a fonte para cor branca e nada aconteceu. Lembrando, pessoal, a gente tem que sempre linkar no nosso HTML o nosso CSS externo. Então vamos lá. Como a gente viu no slide passado, a gente tem que utilizar a tag link, né? E relacionar o nosso CSS. Também a gente tem que dizer onde ele fica. Então a gente vai dar um ponto barra, que é na nossa pasta que a gente está, vai entrar em Assets, vai entrar em CSS e vai entrar no nosso arquivo style.css. Agora sim, a gente linkou nosso CSS externo com HTML e vamos abrir de novo para ver se alterou. Agora fez a alteração. Ainda não está 100% conforme está no nosso Figma, mas já está no caminho. Então vamos seguir aqui. E agora, pessoal, qual vai ser o próximo passo aí do nosso projeto? Então bora para o Figma ver o que a gente pode fazer. Aqui o próximo passo vai ser fazer essa parte aqui. Então esse quadrado aqui. Aqui a gente vai definir o estilo de layout, tá? E a seção de apresentação. Beleza, pessoal? Então bora lá. O primeiro passo vai ser a gente adicionar a classe do CSS aqui chamada de apresentação. Então essa classe aqui ela vai englobar tudo que a gente viu no Figma. O título, o parágrafo, os nossos botões e a imagem. Beleza, pessoal? Depois que a gente classificou ali a nossa tag main como apresentação, aqui no CSS a gente precisa adicionar ponto e o nome dessa classe, tá? Então vamos lá. A gente vai fechar, abrir parênteses e vamos começar. A gente precisa adicionar uma margem, tá? Então a margem ela vai ter que ser 10% no topo e 10% embaixo. E também 15% nas laterais. Então vamos lá. 10% e 15%. Beleza. O próximo passo, a gente vai ter que utilizar um display flex, tá? Que serve para utilizar no modelo de layout flexbox. Display flex. Após o display flex, a gente vai utilizar o align items center. Por quê? Para centralizar verticalmente aí os itens dentro do container. Depois disso, a gente vai ter que utilizar o justify content space between. Por que utilizar esse atributo? Ele serve para distribuir os itens na forma horizontalmente, tá? Com um espaço entre eles. Beleza, então. Agora a gente vai ver como ficou no nosso projeto.
ele já está bem mais perto, né, do nosso objetivo final. Vamos dar uma olhada aqui como é que está aqui e como é que anda nosso portfólio. Dando seguimento aqui, agora a gente vai ver qual é o próximo passo aí de estilização do nosso projeto. Vamos olhar aqui nosso portfólio. A gente pode fazer essa parte desse quadrado aqui, mas apenas os textos, que seria essa parte exatamente, tá, pessoal? Vamos lá. Então vamos lá para o nosso código. Primeiramente, a gente vai criar uma seção para isso, tá? Então vamos lá. A gente criou a seção e vai englobar apenas a parte do texto. Então, beleza, aqui a gente vai melhorar essa formatação, vai dar um tab, né? Beleza. Então a gente tá, agora a gente vai precisar criar uma classe aqui para o nosso CSS. E o nome que a gente vai dar para essa classe é apresentação conteúdo, né? Que tem a parte do conteúdo dentro. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui. Lembrando que para a gente fazer a parte de utilização, a gente tem que dar o ponto, né, da classe e botar o nome aí da nossa classe. Então a gente abre e fecha colchetes. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente tem que definir a largura. Então a gente vai vir no nosso Figma e vai ver qual é a largura do quadrado. Então a largura aqui, ele está com 615. Então vamos lá. Então vamos adicionar aqui a largura dele. Após a gente adicionar a largura, a gente tem que utilizar aí o Display Flex, tá? Que serve para utilizar aí o modelo de layout do Flexbox, tá? Além disso, a gente vai ter que utilizar o Flex Direction no tipo de coluna. Por quê? Tá? Porque organiza aí os elementos em uma coluna vertical. Então vamos lá. Beleza. E o último passo aqui, a gente tem que definir o espaçamento aí entre os itens da coluna. A gente vai olhar aqui no Figma quanto que eles colocaram de espaçamento, né? Então, ó, 40. Então a gente vai utilizar esse 40 aqui para utilizar o espaçamento. Vamos voltar aqui. E o nome disso é Gap. Agora iremos ver essas alterações aí diretamente no nosso projeto. Então a gente vai abrir aqui ele novamente. E a parte aqui do nosso quadrado, né, que a gente fez, está chegando muito próximo já ao que tem que ser. Vamos olhar aqui. Agora a gente vai ver os próximos passos aí de estilização do nosso projeto. Vamos no Figma para ver o que a gente pode fazer. Então aqui no Figma, a gente pode fazer a estilização dos nossos textos. No início do projeto, a gente importou uma fonte, só que a gente ainda não utilizou. Então agora a gente vai utilizar a fonte, tá? E tamanhos iguais, tá, pessoal? Então vamos aqui para o nosso projeto. Primeiro de tudo, a gente vai ter que colocar a classe aqui na nossa tag. Então, ela vai se chamar apresentação conteúdo título. Apresentação conteúdo título. Aqui a gente vai botar
deixar igual, tá? Então, beleza. Agora no nosso CSS, a gente bota ponto, né, que é da classe, e vai escrever o nome da nossa classe. A gente vai fechar e abrir os colchetes. Vamos lá. O primeiro passo é a gente ver o tamanho da fonte que está sendo utilizada, tá? E também ver o tipo de fonte que é. Então, vamos lá no nosso Figma. O tipo de fonte é o Chrome 1, que está sendo utilizado. E o tamanho é o 36. Então, vamos voltar para o nosso projeto e vamos adicionar isso. Então, primeiro a gente vai utilizar o atributo font size, tá? Que é para o tamanho da fonte. E depois disso, a gente vai utilizar o font family, que vai ser Montserrat Sans Serif. Vamos ver se já aplicou essa estilização aí para o nosso projeto. Boa, aplicou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso parágrafo. Vamos no Figma e vamos ver os dados deles. Aqui, ele está utilizando aí o tipo Montserrat e o tamanho de fonte 24. Então, bora fazer isso. Primeiramente, a gente vai no nosso parágrafo e vai criar uma nova classe, tá? Vai ser apresentação, conteúdo, texto. Vamos para o nosso CSS e seguimos o mesmo padrão das outras classes, tá? Então, a nossa fonte, que a gente viu lá, o tamanho é 24px. E o font family é Montserrat. Beleza. Vamos olhar aqui. Já está ficando mais próximo aí do que é para ser. A gente está vendo que os links ainda estão desorganizados. Então agora a gente vai alterar essa parte. Então vamos aqui. E dentro dos links a gente vai criar uma div para organizá-los. Vamos deixar organizado. Beleza. Então, agora, dentro dessa div, a gente vai criar uma nova classe para organizar. O nome dessa classe vai ser apresentação links. Vamos no nosso CSS e vamos adicioná-los. Aqui na apresentação links, tá? Serve para definir o layout aí dos links da apresentação. A gente vai ter que adicionar um display flex, tá? Que utiliza o modelo de layout flexbox. E um justify content space between, tá? Que distribui os links aí horizontalmente dentro do espaço deles. Vamos lá. O display já foi adicionado e agora é o justify. Beleza. Vamos ver como é que ele vai ficar agora. Ele ainda não está conforme o Figma. Vamos olhar no Figma como é que ele está. Então aqui são dois botões. E aqui ainda não está
nessa forma de estilo, tá? Então agora a gente vai fazer essa parte aqui. Então voltando aqui no código, a gente vai criar uma classe aqui para os nossos links, tá? Adicionar a classe nos dois links nossos. Beleza. E agora a gente vem para o nosso CSS. Aqui a gente precisa saber qual é a cor do background color, qual é o tamanho do botão, qual é o tamanho da fonte, tá? Então, primeiramente, a gente vai começar aí com o background color, tá? Vamos lá olhar a cor. Então a cor do background color é esta cor aqui, ó, F6, F6, F6. Próximo passo, aí a gente saber o tamanho aí da largura do botão. Aqui, ó, largura 260. 280. Vamos lá. px. A gente precisa alinhar esse texto no centro, né? Como está lá no nosso Figma. E também precisamos saber a border radius, que é a borda arredondada aí, com um raio. Vamos lá ver. Ó, o border radius é de 16 px. Agora a gente vai ver qual é a fonte, o tamanho dessa fonte. O tamanho da fonte é 24. Beleza. Agora a gente vai ver o peso da fonte, tá? Que é o font, que é 600. Depois disso, a gente precisa ver aí o padding, que é o espaçamento interno ali do nosso texto. Então vamos aqui ver. O padding dele é de 21.5. Então vamos adicionar lá. Depois de nós adicionarmos o padding, a gente vê o text decoration, ou seja, isso serve para remover o sublinhado dos links, tá? Que por padrão eles vêm sublinhados. Então, vamos lá. Beleza, removemos. Agora, a gente precisa adicionar a cor, tá? Vamos ver lá a cor, qual que é. É essa cor aqui. Então vamos adicionar. Beleza, adicionamos a cor. E agora a gente falta adicionar a font family, tá?
que é a fonte. Vamos validar qual fonte é. É a Montserrat, tá? Sans serif. Então agora vamos validar como é que ficou o nosso projeto. Ficou exatamente aí como era para ser no nosso portfólio. Então chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem escrever ali nos comentários, que logo eu vou responder. Até a próxima!